A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre. Estamos iniciando uma nova lição, o terceiro trimestre da CPAD em 2021. E aqui na classe dos jovens, nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos sobre os profetas menores da Bíblia. O tema dessa lição é vigilância e justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Esse texto foi escrito pelo Israel Tiago Trota e eu espero que Deus em Cristo fale com você de forma especial durante esse trimestre. A primeira lição traz um tema muito interessante que eu já estou com ela aqui em mãos. Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Nós vamos entender à luz da palavra de Deus a riqueza de cada profeta menor das Escrituras. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Nota 10. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? Inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você desejar o esboço da minha aula, o meu material, esse material é fácil de você adquirir, tá? É só você se tornar um dos nossos assinantes no site. Lá tem propostas maravilhosas para poder te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Eu estou aqui com a lição em mãos. E a lição de número 1 vai tratar sobre esse tema. Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. A primeira coisa que você vai descobrir nesse trimestre é que antigamente, nos textos antigos, escritos em hebraico, os profetas menores eram considerados apenas como um único livro. Ao invés de serem separados em 12 textos, como nós possuímos, a partir da Septuaginta, eles eram considerados como um texto só, de forma integrada. E nós vamos detalhar isso na aula de hoje. Para iniciar bem a nossa ministração, eu quero iniciar com algumas bases bíblicas. Nós precisamos apresentar em sala de aula, gente boa, o texto do dia. Faça isso com teus alunos, tá bom? O texto do dia está localizado em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Apresente também a síntese da tua lição, para que tua ministração fique dinâmica também, e apresente o texto bíblico da aula de hoje, a nossa leitura bíblica em classe, que está localizada em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. A aula de hoje procura tratar de forma panorâmica sobre a importância dos escritos dos profetas menores. Ao mesmo tempo, procura desenvolver a importância do profetismo, do ato de profetizar na visão do Antigo Testamento. E eu espero contribuir contigo nessa ministração de hoje. Conforme Israel Tiago Trota, ele traz uma compreensão muito interessante a respeito dos profetas menores. Os profetas menores herdam sobre si o profetismo de Israel. Eles ensinavam a palavra de Deus através do profetismo. E o método de ensino dos profetas menores é um método de ensino na prática. Eles viviam aquilo que eles pregavam. Outro detalhe que nós precisamos entender também, que para conhecermos melhor, é interessante olharmos para a tradição profética, especialmente a tradição profética veterotestamentária. Aqui nós vamos aprender exatamente sobre esses estilos proféticos. Nós precisamos também levar em consideração uma distinção clara entre os sacerdotes do Antigo Testamento e os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes exerciam a seguinte função: exerciam a função de ensinar a lei. Já os profetas, por exemplo, eles exerciam a função em praticar a lei, em viver a lei e apresentavam a lei de forma profética.
Em segundo lugar, você também precisa observar aqui que entregando os oráculos divinos, os oráculos são as profecias. Os profetas, então, exortavam o povo de Israel, o povo de Judá, a viver conforme os princípios da lei. Eles resgatavam aquilo que estava sendo perdido e alertavam o povo a retornar em oração, em arrependimento, em um coração contrito para a presença de Deus, para não ser exatamente alvo do juízo divino. Em terceiro lugar, nós também precisamos levar em consideração aqui que a ferramenta básica do profeta para o ensino da palavra de Deus é a profecia. Já é diferente do sacerdote, que ensinava a lei, a escrever, por exemplo, a saber decorar a lei, mas o profeta não. Ele utilizava a profecia como um método de ensino. E nós precisamos voltar esse olhar, especialmente nessa primeira aula, porque nas demais nós vamos utilizar as profecias dos profetas para descrever o ministério de cada um. Segundo Patrício Rota Scabrini, em seu texto Livros Proféticos, voltando o seu olhar especialmente para os profetas menores da Bíblia, ele destaca o seguinte, que o título Profetas Menores vem a partir da Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? É a tradução da Bíblia em latim, que são profetas de Deus, no caso, 12 homens que foram levantados por Deus em profecia, que possuem uma profecia tremenda, profunda e real, em um pequeno conteúdo de escritos aqui, em um pequeno texto. E isso aqui caracteriza exatamente os livros que nós vamos estudar. Vamos estudar 12 profetas que possuem profecias profundas, maravilhosas, tremendas, mas o conteúdo do texto deles são conteúdos pequenos. Profecias, por exemplo, que são registradas em um capítulo só, em 3 capítulos, apresentando o contexto e a riqueza social em que aquele profeta estava inserido. Para a antiga tradição judaica, de acordo com o Scabrini, os profetas menores, que no caso são 12 textos, eram considerados como um único texto, em unidade. Não eram separados como nós temos hoje em nossas Bíblias. Era um único livro conhecido como os 12 profetas. Quando você olha, por exemplo, para Flávio Joséfo, a nível de informação, em seu livro Contra Rapione, ele destaca que os livros do Antigo Testamento, especialmente da tradição judaica, eram 22 livros, separados da seguinte maneira. Primeiro, os 5 livros de Moisés aqui, que se iniciam de Gênesis a Deuteronômio. Depois, os 13 livros aqui, que fala exatamente desse povo de Israel em Canaã e, ao mesmo tempo, da queda de Jerusalém para a Babilônia. Aqui nós precisamos entender que na nossa Bíblia eles correspondem aos livros históricos. Tem algumas mudanças aqui, pelo menos para você entender em nível de informação. Outro detalhe aqui que você vai perceber também, que para Joséfo, fecha-se então com os últimos livros, conhecidos como os hinos e os profetas. No caso dos profetas aqui, é visto o conjunto dos 12 de forma unitária, de forma única aqui. Só que a partir da tradição da Septuaginta, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Nesta tradução, achou-se por bem separar esses profetas. E por isso que hoje nós temos a separação desses profetas em 12 conjuntos de forma didática para o ensino. A nível de informação, espero que isso contribua com você já em introdução em sala de aula. E aí nós precisamos levantar em consideração qual é a mensagem então dos profetas menores. O Israel Tiago Trota, o autor da lição, nosso querido pastor, destaca o seguinte, que o propósito da profecia dos profetas menores é expor, suplementar, apresentar o ensino da verdade, o ensino da justiça e a busca a Deus através do arrependimento. A mensagem bíblica dos profetas menores é uma mensagem atual que se encaixa exatamente em nossos dias, para um reavivamento espiritual, para um fervor em nossos corações,
Outro detalhe que você precisa levar em consideração também: obter a compreensão sobre o texto de cada profeta é necessário, porque cada texto traz uma verdade, apresenta algo espiritual para o coração dos nossos jovens. E nesse trimestre é necessário também nós voltarmos o nosso olhar, por exemplo, para o contexto de cada profeta. Nós vamos fazer isso aqui, para o perfil de cada profeta, como o ministério de cada profeta foi exercido para a glória de Deus. E por fim, é necessário a gente entender como se estruturava então a Bíblia hebraica. Como é que ela se estrutura? De que maneira? Se nós olharmos para essa estrutura, nós vamos descobrir que a Bíblia hebraica é dividida em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como lei, aonde está apresentado aqui os livros de Moisés. O segundo conjunto, atualmente conhecido pela Bíblia hebraica, é conhecido como escritos. Depois nós estaremos detalhando isso para você. E o terceiro conjunto é conhecido como profetas aqui. Esses profetas se dividem em profetas anteriores e posteriores. E olhar exatamente para essa tradição, olhar exatamente para os profetas menores, é entender a riqueza da teologia, é entender a riqueza da palavra de Deus, o que cada profeta propôs em seu coração, impulsionado pelo Espírito de Deus, para entregar uma mensagem, ou para Israel, que no caso aqui nós falamos do reino dividido, ou para Judá, Jerusalém. Cada profeta foi usado em seu tempo como instrumento de Deus, como boca de Deus para edificar o povo. Deus pode usar você também como instrumento, como boca de Deus nesse trimestre. Glória a Jesus, para edificar os jovens da tua igreja. É por isso que a gente precisa entender o contexto, entender a riqueza, conhecer o texto, a tradição, para pegar exatamente algumas coisas e impulsioná-las através do ensino da palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o ministério profético no Antigo Testamento. Antes de entrar no primeiro subtópico, eu quero destacar para você a importância de conhecer o ministério profético no Antigo Testamento. Segundo Scarabini, em seu texto Livros Proféticos, ele destaca o seguinte a respeito do ministério profético no Antigo Testamento, especialmente voltando o seu olhar para os profetas menores da Bíblia. E nós precisamos ter esse foco nos profetas menores. Os profetas menores ensinavam a prática da religião verdadeira, a prática do culto verdadeiro, a prática de se consagrar para Deus. Com essa habilidade, com o poder de Deus sobre o seu coração, eles puderam então encarar o desafio de entregar a mensagem de Deus. Muitos profetas foram perseguidos. Muitos profetas foram levados à morte, mas eles tiveram a coragem de anunciar as verdades de Deus. Agora eu quero destacar exatamente nesse primeiro ponto uma pequena tabela para você entender onde cada profeta é inserido, especialmente os profetas menores, para quem eles ministraram e qual é o contexto que eles estão falando aqui, especialmente no contexto histórico. Mais ou menos em que data eles ministraram. O primeiro profeta que eu quero apresentar para vocês, que nós vamos estar estudando, é o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele recebeu o desafio de ministrar contra a infidelidade da nação. O profeta Oséias, ele recebeu também a missão de despertar o povo para valorizar a aliança. Olha só como esse profeta foi usado. Ele ministrou, ele pregou, ele profetizou aproximadamente entre o ano de 730 a.C. O segundo profeta que eu quero destacar para você aqui é o profeta Joel. O profeta Joel, ele recebeu o desafio de ministrar exatamente contra um país em recessão. E a gente percebe também que ele recebeu a missão de Deus de explicar ao povo o significado da crise que esse povo estava enfrentando. Crise financeira, crise espiritual, e ele ministrou especialmente entre os anos de 825 a.C., aproximadamente nessa data aqui. Por que aproximadamente? A gente não consegue colocar uma data fechada. Outro detalhe também, precisamos olhar para cada profeta aqui de forma que você venha descrever isso em sala de aula. Sobre o contexto, onde ele ministrou, eu vou deixar isso para as aulas que nós vamos estar trabalhando no decorrer do trimestre.
Outro profeta que eu quero destacar aqui é o profeta Amós. Ele ministrou e recebeu o desafio de ministrar contra as injustiças sociais. E qual era a missão dele? Ele tinha a missão de condenar a exploração e as desigualdades. E ele ministrou por volta de 740 por aí antes de Cristo. Outro profeta que queremos destacar para vocês é o profeta Obadias. Ele teve o desafio de ministrar contra as inimizades fraternas. E ele teve a missão também de informar as consequências do ódio. Sua profecia é datada aproximadamente em 586 a.C. Outro profeta que eu quero destacar para vocês aqui, que é muito conhecido também, é o profeta Jonas, que recebeu a missão de ministrar em terra estrangeira. Ele ministrou em Nínive e ele recebeu também o desafio de Deus de pregar aos assírios por volta de 760 a.C. Outra mensagem que nós encontramos nos profetas menores é a mensagem de Miqueias, que teve o desafio de ministrar a religião formal e, ao mesmo tempo, recebeu a missão de Deus de falar dos frutos do formalismo religioso. O povo estava frio na fé. E ele ministrou por volta de 730 a.C. Outro profeta que nós vamos estar estudando nesse trimestre é o profeta Naum, que recebeu o desafio de ministrar também contra o Império Assírio. E a sua missão era denunciar a tirania da Síria. Ele ministrou por volta do ano de 710 a.C. Outro profeta que vamos estar analisando também é o profeta Abacuque, que teve o desafio de ministrar contra as crises de fé ou crises na fé. E a sua missão era pregar, argumentar de modo disciplinar ou discipulando a respeito de Deus. Ele ministrou por volta do ano 608 a.C. Outro profeta que nós vamos estudar também é o profeta Sofonias, que teve o desafio de ministrar sobre as reformas religiosas. Sua missão era exatamente cooperar com um avivamento. Olha que coisa linda. E a sua pregação foi ministrada no ano de 625 a.C. Outro profeta muito conhecido também é o profeta Ageu, que teve o desafio de ministrar diante da reconstrução do templo. E a sua chamada, a sua missão era chamar o povo para priorizar a causa divina. Ele pregou por volta do ano de 520 a.C. Outro profeta que nós encontramos na Bíblia é o Zacarias, que teve o desafio de ministrar diante da reconstrução da nação. E a sua missão era esperançar o povo acerca do seu futuro, em confiar em Deus e aguardar o Messias. Ele também pregou por volta do ano de 520 a.C., contemporâneo aí de Ageu. E o último profeta menor que nós vamos estar estudando nesse trimestre é o Malaquias, que teve o desafio de ministrar a respeito da crise de ética e proclamar um elevado modelo social e moral para o povo. E a sua pregação foi por volta de 430 a.C. Com esse panorama, de forma bem básica, eu espero contribuir contigo em sala de aula. O primeiro subtópico da lição de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o ofício profético. Vamos entender sobre o ofício profético, então, para observar o foco desses profetas que acabei de citar para você, especialmente os profetas menores. Conforme o pastor Israel Thiago Trota, ele destaca o seguinte no seu livro de apoio. No Antigo Testamento, a palavra empregada para profeta no hebraico vem do termo Nabi, que traz essa ideia daquele que pronuncia, daquele que proclama, daquele que anuncia. Anuncia o quê? Uma palavra que não é dele, um oráculo que vem de Deus. Então o profeta tem a missão de anunciar uma verdade que vem de Deus. Você também é um profeta de Deus, sendo usado por Deus, e tem a missão de anunciar a verdade que não é sua, anunciar a verdade que vem de Deus. O profeta, ele exerce o seu ministério como um porta-voz de Deus, um embaixador do Senhor, entregando a mensagem de Deus aos homens,
aos corações das pessoas. E tinha aqui uma diferença nítida no Antigo Testamento. Por exemplo, o sacerdote é um representante do povo perante Deus. Já o profeta é um representante de Deus perante o povo. Não é à toa que os profetas eram conhecidos como homens de Deus, servos de Deus. E temos algumas referências bíblicas para poder destacar para você. Deuteronômio 33 primeiro, você também pode apresentar 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, e também 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, para descrever exatamente como o povo considerava os profetas como homens de Deus. Na Septuaginta, o termo Nabir é traduzido agora para profetês, que traz essa ideia de profetas, aqueles que anunciam também. E no Novo Testamento traz essa ideia de anunciar a boa nova de salvação, de proclamar o Cristo. Cristo é o centro da profecia agora do profeta. O profeta, ele era aquele que tinha a responsabilidade de ser a voz de Deus, a mensagem de Deus aos corações. Ao mesmo tempo, eles apontavam para o futuro, para as coisas novas, para o querer de Deus em forma de esperança. Também apontavam para o passado, tentando trazer o povo para voltar à aliança com Deus. E voltar o seu coração para a aliança era fundamental. E voltando o seu coração para a aliança significava que eles estavam dependentes de Deus também. E todo profeta tinha uma mensagem poderosa. Quando eles eram usados pelo Senhor, eles eram usados pelo Senhor a partir da seguinte palavra: assim diz o Senhor, porque a mensagem era de Deus e não deles. O próprio Jeremias, sendo usado por Deus, costumeiramente em seu texto diz: e veio a mim a palavra do Senhor. Cada profeta entregava a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o juízo de Deus para a restauração, para a edificação. O profeta tem essa função. Algumas coisas nós precisamos também considerar olhando para esse ministério profético no Antigo Testamento. A autoridade do profeta consistia, sim, em falar em nome de Deus e não em nome de si mesmo. O profeta tinha a responsabilidade de anunciar aquilo que vinha de Deus. Jeremias 15, 19. Em segundo lugar, você também precisa levar em consideração, com base em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14, era considerado como algo errado, Deus condenava isso, aquela questão de exercer adivinhações como métodos de profecia. Isso não era aceito pela lei. Em terceiro lugar, nós também precisamos observar que os profetas eram instrumentos de Deus e a lei também permitia que eles fossem consultados pelas pessoas. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Porque eles tinham um ministério, eles estavam sensíveis à voz de Deus. E diante disso, eu espero estar contribuindo contigo. Se eu estou te ajudando, você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele ou para ela, para que eles possam ser edificados em Jesus. O segundo subtópico da nossa lição, aqui do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto. Quando surgia um profeta? Conforme o pastor Israel Thiago Trota, ele destaca o seguinte, que podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o ministério profético tem a sua origem em Deus. Observe, o profeta ele tem essa missão de apresentar a voz de Deus. Então, o ministério profético tem origem no Senhor, em Deus, no Deus Javé, no Iavé, que se revela. De acordo com Lucas 1,70, ele usava os profetas, falava por meio dos profetas. Conforme também Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala exatamente que ele ministrava através dos profetas. Conforme Lucas 11, 50 e 51, o próprio Jesus afirma que os profetas tinham um ministério na antiga aliança de apresentar a vontade de Deus. Outro detalhe que você descobre aqui, com base em Judas, versículo 14, que até mesmo Enoque era considerado como um profeta de Deus. Com base em Hebreus 11:7, o Noé era considerado também como um profeta de Deus que anunciou o juízo de Deus e convocou o povo para o arrependimento. Gênesis 27, até mesmo os patriarcas foram reconhecidos como profetas, sendo usados em profecias. Tem outra base também,
Salmo 105, versículo 9 ao 15. Consulte com os teus alunos. Em Números 11, versículo 24 ao 26, encontramos em Israel, na congregação de Israel, o derramar do Espírito Santo sobre pessoas que foram levantadas em profecia pela vontade de Deus. E aqui nós precisamos também considerar que os profetas eram levantados por Deus para denunciar então a hipocrisia, uma vida que não estava condizendo com a palavra, uma vida que vivia por aparências, pregavam um arrependimento sincero, voltaram o seu coração para Deus, demonstravam também a sensibilidade a um profundo sistema de quebrantamento. Pergunto a você, é necessário termos também um profundo sistema de quebrantamento hoje? Voltar o nosso coração para Deus? Essa mensagem também é rica. Vamos consultar a Bíblia. Observe, por favor, Oséias capítulo 6, versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 12, leia também versículo 13, Zacarias capítulo 1, versículo 3 e 4. Com base em Deuteronômio 34, 10, o próprio Moisés foi considerado um grande profeta para o povo hebreu. Outro detalhe que nós encontramos também na Bíblia, com base em Êxodo 7, 1 e Deuteronômio 18, 18, que o próprio Arão também foi considerado como profeta. Êxodo 15, 20. A própria Miriam também foi considerada como profetisa. E aqui entra um detalhe. O ofício profético, ele era um ofício também que envolvia as mulheres. Isso aqui é lindo. Existem passagens bíblicas no Antigo Testamento que Deus levantava profetisas. Já era diferente, por exemplo, do ofício sacerdotal, que era só para os homens. Mas o ofício profético não. Deus levantava também as suas servas. E aqui nós precisamos considerar, com base no texto de Israel Tiago Trota, que Deus usava tanto homens como mulheres. Deus usa tanto homens como mulheres. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos mulheres sendo usadas por Deus, além de Miriam. Vamos olhar para o texto bíblico. Por exemplo, se você ler Juízes, capítulo 4, versículo 4, você encontra Débora como profetisa em Israel, como juíza de Israel. Você também encontra Uda, citada aí em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, 2 Crônicas 34, 22, cita essa mulher como profetisa também. Isaías 8:3, o profeta Isaías era casado com uma profetisa, o nome dela não é citado, mas a Bíblia deixa claro que ela era profetisa. E Lucas capítulo 2, versículo 36, nós encontramos Ana, filha de Fanuel, sendo uma profetisa lá no Novo Testamento. Então a Bíblia traz essa visão, que o ofício profético é tanto para os homens como para as mulheres também. E isso é lindo, porque Deus também usa as nossas irmãs. Nós temos, por exemplo, irmãs que são excelentes pregadoras, excelentes ensinadoras, que ensinam com dedicação a palavra de Deus, também são usadas por Deus para esse ofício profético aqui, para serem um instrumento de voz divina, de palavra de Deus e edificação aos corações. Os profetas foram levantados por Deus para cumprir um propósito especial. Todo profeta foi levantado por Deus para cumprir um propósito especial. Eles eram um recurso emergencial de Deus. Deus usava os profetas quando o sacerdócio estava corrompido, quando o reinado estava afastado de Deus, quando a nação não estava mais adorando ao Senhor. Deus então levantava os seus profetas apresentando a justiça social de Deus, a mensagem de Deus, a voz de Deus para trazer o povo para perto, para trazer o povo de Israel para a vontade de Deus. Os profetas foram usados tanto no reino de Israel como no reino de Judá, de forma para a edificação. E eu espero estar contribuindo contigo até aqui, trazendo esse viés profético, essa explicação para você, e que você seja um boca de Deus também em sala de aula, tá? Que Deus te use para edificar vidas, as vidas dos teus alunos. Por isso, ore antes de ministrar e deixe Deus te usar, tá bom? Se você concorda com isso, em nome de Jesus, que acredita que Deus ainda levanta profetas, deixe teu comentário aí. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A difícil missão do profeta. Conforme Israel Tiago Trota, ele destaca o seguinte no seu livro de apoio, que o profeta, ele era um homem entre homens. Era uma pessoa de carne e osso, como eu e você, que enfrentava também desafios. E muitos profetas
relutavam quando Deus fazia a chamada. Observe, por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Você vê o próprio Moisés relutando a respeito da sua chamada. Observe Isaías capítulo 6, versículo 5 ao 8. Jeremias também, capítulo 1, versículo 6. Os profetas entendiam que quando eles eram chamados por Deus, o desafio era grande. Eu estava lendo um artigo publicado pela editora Ultimato a respeito do ofício profético e eu achei algumas coisas interessantes ali que eu quero destacar para vocês em sala de aula. Nesse artigo, nós podemos perceber que a profecia pré-clássica ela tem seu início no século 9 a.C. E essa profecia foi levantada com grandes desafios. Todos os profetas levantados desse período em diante enfrentaram grandes lutas. Nesse período, por exemplo, os profetas Elias e Eliseu enfrentaram os grandes desafios da chamada. Para você ter ideia, o próprio Elias entra em depressão ao entrar na caverna por causa do peso da sua chamada e da responsabilidade que ele tem. E ele entra na caverna por medo da perseguição de Jezabel, mas Deus vai lá, trabalha com Elias, trata Elias e usa ele como instrumento para erguer Eliseu. Nós olhamos para a Bíblia também e encontramos algumas coisas interessantíssimas aqui. Que todo profeta tinha um desafio da sua chamada. Nós também temos o desafio da nossa chamada. Nós também precisamos entender que mesmo cansados, sobrecarregados, cheios de atividades, nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os jovens da nossa igreja, para as pessoas, como compromisso, como algo que arde em nosso coração, que foi Deus que colocou. E aqui nós precisamos destacar alguns desafios da chamada profética. O primeiro é: o verdadeiro profeta não se cala diante da indiferença, o seu coração incomodado. Ele não fica calado diante da mentira. Ele é um portador da palavra de Deus e ele anuncia as verdades de Deus e fala das verdades de Deus para que o povo então volte o seu coração para Deus. E em segundo lugar, o verdadeiro profeta fala mesmo que ninguém queira ouvi-lo. Ele tem coragem de anunciar a mensagem do Senhor, mesmo diante de pessoas que estão frias na fé, vivendo um relativismo religioso e cultural. Ele aponta para Deus, mesmo em que as pessoas estejam com seus corações cheios de ídolos. Eles falam da verdade, as pessoas tentam silenciá-los, mas eles ainda são voz profética de Deus. São enviados para o cárcere, sim, mas são bocas de Deus, como instrumentos de Deus para anunciar a verdade de Deus. E a missão profética não é uma missão tão fácil. Todo profeta temia em falar em nome do Senhor. A palavra de Deus não era pregada de forma irresponsável, mas com muita dedicação. Observe o texto de 2 Reis 17:20. O profeta, quando ele falava em nome do Senhor, ele falava também lamentando em seu coração sobre o que estava acontecendo com a nação, com as pessoas, porque ele também se via envolvido com aquele povo. Ele fazia parte daquele povo. Mas pelo Espírito Santo, tocado por Deus, ele então buscava uma vida de santificação e falava das verdades de Deus aqui. E aqui nós precisamos também destacar que a vocação profética não é para todos. Eu não sou profeta batendo no meu peito e dizendo que eu sou profeta. Você não pode fazer isso também. A vocação profética ela vem com desafio. É Deus que levanta, é Deus que dá e é Deus que incapacita. O profeta tinha que ter coragem de anunciar as verdades de Deus. Olha o que Deus fez, por exemplo, com Isaías, capítulo 6, versículo 9. Ele disse a Isaías: vá e anuncie as minhas verdades. Nós estamos vivendo em um mundo relativista, onde as pessoas acreditam em sua verdade pessoal e própria, e cada verdade segue-se um caminho. Nós precisamos ser levantados por Deus e acreditamos que Deus quer levantar profetas nessa geração para anunciar a verdade, a única verdade que é Jesus, o único caminho que é o Cristo. E o Israel Tiago Trota comenta o seguinte, que os profetas do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores, nos ensinam a lição, que Deus jamais está preso a regras humanas. Deus é superior.
Ele é Senhor da criação. Deus levantou o profeta segundo as suas escolhas e não as escolhas humanas. Deus levantou servos como bem queria, e deixa eu te dizer, ele ainda levanta servos hoje. Pode levantar você também. A posição social para Deus não é importante, para os homens sim. Deus levanta quem ele quer, da forma que ele quer. Não é à toa que ele levantou Amós, que era agricultor, gente, boiadeiro. Deus levantou ele como servo, profeta, um profeta de Deus, para anunciar as verdades de Deus. O chamado divino vem da parte de Deus e Deus chama como ele bem quer. Ele pode chamar você. Se você acredita, crê nisso, comenta aí, glória a Deus. E vamos avançar agora, nota 10, para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: quem eram os profetas? Em um artigo, John Barnett destaca o seguinte: quem é um profeta? Nessa visão aqui do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, um profeta era chamado para cumprir a vontade de Deus. Um profeta era levantado por Deus em uma missão para entregar uma mensagem. A grande característica do profeta era anunciar a palavra de Deus com um seguinte grito de guerra: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra de Deus, como nós já explicamos aqui para vocês. Deus chamou pessoas comuns, com personalidades diferentes, para poder exercer o ministério profético. Vejamos algumas características para referir-se então aos profetas que eram usados por Deus. Nós encontramos só no Antigo Testamento, por exemplo, um homem piedoso, Gênesis capítulo 20, versículo 7. Encontramos também o termo homem de Deus, apresentado em 2 Reis capítulo 4, versículo 9. Nós encontramos no Antigo Testamento um orador a quem confiava uma missão, Êxodo capítulo 7, versículo 1, se referindo aí ao profeta. Também eles eram conhecidos como vidente, profeta, que se tornavam também um sinônimo aqui, 1 Samuel 9:9. E também eles eram um instrumento da confirmação divina, da vontade de Deus, como servos de Deus. O primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: chamados por Deus. O Tiago Trota, ele destaca para a gente o seguinte: que o ministério profético se iniciava com a vocação divina. Era Deus quem dava. Deus quem trabalhava através dessa vocação. E Deus quem trabalha através dessa vocação também. Não existia aqui autocandidatura. A pessoa não podia bater no peito e dizer: eu quero ser um profeta. Não funcionava assim. Partia da vontade de Deus, do querer de Deus, do trabalhar de Deus, e não do nosso trabalhar. Os profetas, eles eram inspirados pelo Espírito Santo em uma missão profética. Então era algo que partia do Senhor. Temos algumas bases bíblicas para poder destacar para você. Como, por exemplo, aqui, Zacarias capítulo 7, versículo 7. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós entendemos sobre a inspiração do Espírito. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21 também traz exatamente essa visão da chamada que Deus dava aos profetas. A única coisa que excluía a pessoa do ministério profético era a impiedade na vida. Se a pessoa fosse ímpia, se a pessoa fosse pecadora, se afastasse da presença de Deus, cometesse coisas erradas, ele perdia então o ministério profético. Conforme John Barnett, o profeta recebia então uma chamada específica para um ministério específico, e era Deus quem concedia. Por exemplo, vamos observar algumas pessoas que foram chamados para ministérios proféticos específicos. Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 10, quando Isaías é chamado por Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 9, o próprio Ezequiel, capítulo 1 ao 3, fala sobre a sua chamada. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Amós também é citado aqui nesse chamado de Deus, capítulo 7, versículo 14 e 15, recebendo essa chamada profética. Em outras palavras, o profeta recebia esse ofício profético concedido por Deus em uma missão, e era Deus quem dava essa missão.
Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho, o teu joinha. E vamos agora para o segundo subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Os intérpretes da religião judaica. O profeta tinha a missão de ser um intérprete da religião. O Tiago Trota, ele comenta o seguinte no seu livro de apoio, que embora os profetas não fossem assim regulamentados pela lei, eles viviam a lei. Eles interpretavam a lei com o seu modo de vida. Eles se alimentavam da Torá. Oséias 14, 1 e 2, nós encontramos uma referência que fala sobre isso. Sofonias 3:3, os profetas viviam se alimentando da lei e ensinavam a lei com seu método de vida, com seu estilo de vida para a glória de Deus. Zacarias capítulo 7, versículo 12, também encontramos essa referência que trata sobre isso. Conforme John Barnett, existem duas características interessantes que os profetas realizavam como intérpretes da religião. Em seu artigo, ele destaca isso. A primeira característica era a consciência que eles tinham sobre a história de Israel, sobre o Deus da aliança, que se revelava em aliança para com seu povo, que quando Israel caminhava com Deus, tudo ia bem. Quando Israel entrava pelo caminho da idolatria, infelizmente as consequências chegavam. Em segundo lugar, você também percebe que o profeta tinha uma preocupação tremenda com a ética social do povo de Israel. Quando eles percebiam, por exemplo, que os reis não estavam agindo conforme deveriam agir, que o sacerdote também não estava agindo conforme deveria agir, eles eram usados por Deus para denunciar as irregularidades, para falar a respeito da vontade de Deus. Quando eles percebiam, por exemplo, no caso aqui do próprio Amós, dessa questão de injustiça social entre as pessoas, de tratar mal os pobres, eles eram bocas de Deus para anunciar as verdades de Deus e o princípio do amor ao próximo. E isso já estava apresentado, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 22, Levítico, capítulo 19, versículo 9 ao 18, o próprio Amós, como citei para você, lá no capítulo 2, versículo 6 ao 8 e capítulo 5, versículo 11, fala sobre o princípio da justiça social, do respeitar, do amor ao outro. O Israel também destaca para a gente, no texto de apoio, que o profeta vivia aquilo que ele pregava. E eu pergunto a você, será que nós não precisamos viver aquilo que pregamos para anunciar as verdades de Deus? Para pensar nisso. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou te ajudando, comenta aí, tá bom? Os profetas menores. Para a gente entender os profetas menores do Antigo Testamento, é necessário a gente voltar esse olhar exatamente para essa proposta do pastor Israel Tiago Trota. Nós precisamos entender, por exemplo, se você pegar o texto da Bíblia hebraica, você precisa compreender que existem alguns eventos que marcaram a história de Israel. O principal evento que marcou a história de Israel, depois da libertação do povo hebreu do Egito, foi o evento aqui conhecido como a queda de Jerusalém, sendo levada em cativeiro para a Babilônia. Essa queda marcou a história de Israel. Os escritos da Bíblia hebraica são divididos atualmente da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a Bíblia hebraica, hoje atual, possui aí 24 livros. E nós podemos dividir esses escritos também em 3 conjuntos. Como são divididos esses conjuntos para você conhecer à luz da palavra e entender a respeito dos profetas menores aqui? Primeiro, a Bíblia hebraica ela é conhecida e dividida, em primeiro lugar, como a Torá ou Lei. Nesse primeiro conjunto, nós encontramos 5 primeiros livros da Bíblia que vão de Gênesis até Deuteronômio, escritos por Moisés. O segundo conjunto é conhecido como Escritos, também chamados de Ketuvim, que tratam para a gente a respeito aí dos seguintes textos. Que textos são esses? Os livros poéticos, que são formados por 3 livros, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos aqui que entram exatamente Cantares, Ruth, Lamentação, Esther e Eclesiastes. Está numa ordem totalmente diferente da nossa. E também os livros históricos. Quem é que entra aqui? São 3 livros que entra Daniel, Esdras e Crônicas. Observe que eu estou citando Crônicas, e não primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Alguns textos lá se unificam e se tornam um livro só. E agora nós precisamos observar
o terceiro conjunto da Bíblia hebraica, que é conhecido como os livros proféticos. No terceiro conjunto, você encontra exatamente a importância de entender a respeito do cativeiro babilônico, porque ele é dividido da seguinte maneira. Primeiro, ele é conhecido como os profetas, e os profetas são divididos assim, em anteriores ao cativeiro e posteriores ao cativeiro. E quem são os profetas anteriores ao cativeiro? São 4 livros. Entra aqui o profeta Josué. Josué, na nossa Bíblia, é visto como livro histórico, mas ele entra como profeta. Juízes é visto na nossa Bíblia como livro histórico, mas na Bíblia hebraica é visto como profeta. E entra também Samuel, que, como citei para você, acontece a mesma coisa que acontece com Crônicas e Reis. Observe, não há aqui 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, mas há sim um texto só em conjunto, Samuel e Reis. E os profetas posteriores são divididos aí em 4 livros. Que profetas são esses? Entram aqui Jeremias, que é um profeta que participa do cativeiro. Ezequiel também entra aí como profeta que participa desse cativeiro. E os 12, citados aqui como os 12 menores que nós estamos estudando. No total aqui são 24 livros. O Tiago Trota até apresenta para a gente uma lista na lição, que eu quero destacar para você. E essa lista que ele apresenta é dividida da seguinte maneira. Na lista do Tiago Trota, nós encontramos o seguinte: a divisão e esse relato dos profetas que são antes do exílio e os profetas posteriores ao exílio aqui. Quem são os profetas pré-exílicos, ou aqueles que são antes do cativeiro? Quem são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Eles fazem parte desse conjunto dos 12. Os profetas pós-exílio, ou seja, aqueles que vêm depois do cativeiro babilônico, são então Ageu, Zacarias e Malaquias. Outra consideração também que precisamos observar a respeito dos profetas menores. Existem alguns profetas menores que têm uma mensagem voltada para o reino de Judá. Quem são eles aqui? Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. E existe o livro dos profetas menores que tem a mensagem voltada então para o reino de Israel. Isso aqui fala a respeito de antes do cativeiro babilônico e antes do cativeiro assírio também. Quem são eles? Os livros proféticos que têm uma mensagem voltadas para Israel antes do cativeiro babilônico são Amós e Oséias. Os proféticos menores que têm uma mensagem voltada para outras nações de forma internacional são Jonas, Naum e Obadias. E temos também os livros com as mensagens voltadas para os judeus pós-exílio. Eles estão retornando então do cativeiro para a terra de Jerusalém. Entram aqui Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, tendo esse entendimento, nós compreendemos sobre o ofício profético desses homens de Deus. O Tiago Trota, ele trata a respeito desse assunto de forma bem prática aqui na própria lição, onde nós podemos dizer que os profetas eram homens corajosos, piedosos, voltados em seu coração para a vontade de Deus. Os profetas também entravam em rota de colisão com aqueles que desobedeciam à vontade do Senhor, tentando trazer o povo para a vontade do Deus Altíssimo. Eu espero estar te ajudando até aqui nesse segundo ponto. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A mensagem dos profetas menores. É importante considerar que essa primeira aula é uma aula bem histórica, é uma aula que eu procuro tratar para você de uma forma panorâmica sobre tudo aquilo que a gente vai trabalhar, tá bom? E eu espero que isso te ajude muito em sala de aula. Conforme John Barnett, ele destaca o seguinte, que infelizmente existiam profetas falsos, e aqueles que eram profetas falsos eram tratados com muita severidade no Antigo Testamento. E há uma passagem bíblica sobre isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 22. Esses homens, que eram falsos profetas, eram levados também à morte. E existiam algumas questões que são interessantíssimas, que precisamos levantar sobre a verdadeira profecia. Primeiro, que era uma responsabilidade falar em nome de Deus. Era uma responsabilidade tremenda dada aos profetas. Segundo, era necessário ter um entendimento sobre a profecia, sobre o que aquela profecia queria dizer. E terceiro,
toda profecia precisava apresentar o cumprimento dela, que essa profecia era comprovada como vontade de Deus. E em quarto lugar, que a profecia trazia esse viés do verdadeiro profeta como servo de Deus, como instrumento de Deus para edificar o povo de Deus. Deus ainda levanta profetas em nossos dias, verdadeiros homens de Deus. Não profetas como o Antigo Testamento, que tinham o poder de escrever, mas porta-vozes do Senhor, que pegam a Escritura, examinam o texto e anunciam a verdade de Deus aos corações, como o teu pastor na tua congregação. Vamos avançar agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa aula de hoje. O primeiro subtópico destaca que os profetas suplementavam o ensino. Eles procuravam viver a palavra de Deus. Levítico 10:11 diz que os sacerdotes eram responsáveis em apresentar a Escritura, ensinar a palavra. Já o profeta, ele tinha a responsabilidade de viver a lei, viver a Escritura. Então, ele suplementava com o seu estilo de vida. John Barnett destaca algumas coisas sobre essa questão do estilo profético. Que o profeta suplementava o ensino com a sua pregação, com a sua mensagem, com a voz profética de Deus, para edificar as pessoas. Ele vivia aquilo que ele pregava. Todo profeta precisa viver aquilo que prega. Em segundo lugar, o profeta também utilizava o uso de símbolos para explicar a sua mensagem. Vários profetas do Antigo Testamento faziam isso, como por exemplo, Jeremias, em Jeremias 19:1, utilizando uma botija para explicar a mensagem de Deus. Ezequiel 4, do 1 ao 8. Ezequiel também utilizava um símbolo como o símbolo do cerco para explicar a mensagem de Deus para os filhos de Israel, para os filhos de Judá. Deus utilizava os profetas de maneiras lindas aqui no Antigo Testamento. E tendo essa visão, que Deus te use pela palavra em sala de aula. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, onde destaca o seguinte, que os profetas denunciavam a justiça e anunciavam a justiça de Deus. Malaquias 3:8, os profetas eram usados para anunciar as verdades de Deus e a justiça de Deus diante das injustiças que os homens estavam praticando. John Barnett, em seu artigo, destaca que o profeta também era um representante do povo, uma espécie de servo de Deus que anunciavam as verdades de Deus diante das injustiças que estavam sendo cometidas. E esse profeta, sendo usado por Deus, ele anunciava as injustiças sociais, sim. Observe o texto de Isaías 40, versículo 8. Destacando para a gente que nós precisamos viver a vontade de Deus, o querer de Deus. Os menores têm isso na veia, têm isso em seu coração. E, gente boa, como nós precisamos voltar o nosso olhar para isso aqui também. Perceber como Deus trabalha, como Deus age, como Deus opera através dos profetas menores. Avançando, vamos agora para o último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, que trata sobre o seguinte assunto. Os profetas consolavam também. Eles tinham essa mensagem de consolo. O pastor Israel Trota, ele destaca para a gente o seguinte, que a esperança ardia no coração desse profeta como um sentimento de expor e apresentar a vontade de Deus. O consolo fazia parte da pregação dele, sim. Se esse povo se arrependesse e voltasse para Deus, Deus levantaria o povo de Israel. Observe Oséias capítulo 2, versículo 21 ao 23, Joel capítulo 2, versículo 22, Zacarias capítulo 8, versículo 12. Você percebe como Deus trabalhava através dos profetas. Conforme John Barnett, nós entendemos que Deus usava os profetas com esse ministério de chamar a atenção, de dar um choque no povo, para que o povo voltasse para a presença de Deus. Deus quer usar você como profeta, sabia? Como servo de Deus, como instrumento na mão dele. Então deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Ah, gente boa, espero ter te ajudado na aula de hoje. Se eu te ajudei, comenta aí. Olha, como eu estou pedindo sempre, por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá. Eu vou ter o prazer de te ter como nosso amigo em Cristo Jesus. Conheço o nosso ministério de perto também. Olha como eu estou fazendo sempre em todas as nossas aulas. Eu quero trazer algumas dicas de literaturas, de textos que eu utilizei para montar a aula de hoje. O primeiro texto que eu utilizei foi o texto do pastor Israel Thiago Trota, que traz uma contribuição muito boa para essa lição. Outro texto que eu utilizei, indico para vocês também, é Profetas Menores,
o estudo desses livros, que é publicado aí pela editora CPAD. Utilizei também o texto do Scarabellini sobre os livros proféticos da editora Vozes, que traz um material muito bom, trazendo essa visão sobre os livros dos profetas menores, e também como dica de leitura do Josué Luiz, que traz para a gente aí Com os Pobres na Terra, falando da justiça social desses profetas de Israel, desses homens de Deus que foram levantados pelo Senhor. Eu te aguardo por aqui, nota 10, Labareda de Fogo de Jesus, Terra de Jeová, Profeta de Jesus, na nossa aula de número 2, tá? Onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Nós vamos estudar o primeiro profeta, Oséias, falando sobre o casamento como um reflexo da nossa comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.